Foi na última primavera, quando eu estava em dever evangelístico na igreja. A irmã Wang foi eleita diaconisa de evangelismo e por isso conversávamos sempre sobre nossos deveres. Depois de um tempo, eu vi que ela era uma pessoa direta, que dizia o que pensava. Sempre que via qualquer problema comigo, ela dizia na cara, num tom meio que grosseiro. Quando se atualizava sobre nosso trabalho e era colocada a par dele, às vezes ela apontava problemas em meu trabalho, bem na frente dos outros irmãos e irmãs. Sentia que aquilo me colocava numa situação constrangedora. No início, eu conseguia cerrar os dentes e aceitar suas repreensões, e percebia que isso se devia ao fardo que ela assumia em seu dever. Mas, quando isso continuou acontecendo, eu não pude mais aguentar. E eu pensei, eu coloco meu coração no meu dever. Por que você só enxerga meus erros? Numa reunião de trabalho, quando perguntou sobre alguém com quem estava compartilhando o evangelho, eu respondi. Fui e comunguei algumas vezes com ela. Mas desde que ela desenvolveu muitas noções e não é muito receptiva, parei de vê-la. A irmã Wang me repreendeu na frente de todo mundo. Você não está delimitando-a com base em sua própria imaginação? Você não investiu trabalho, como então pode saber que ela não aceitará o evangelho? Enquanto ela se conformar aos princípios de pregar o evangelho, você deve ir imediatamente para compartilhar testemunho com ela. Como pode fazer bem o seu dever se é tão descuidada e irresponsável? Quando vi sua cara feia e ouvi sua voz severa, senti que não aguentava mais. Eu me senti tão humilhada diante de todos os irmãos, ali olhando para mim. E sabia que eu estava errada. Mas ela realmente teve que me criticar na frente de todos os outros? Eles não pensariam que eu era irresponsável, que não estava assumindo um fardo? Eles tinham me admirado bastante. No entanto, só porque eu deixei escapar uma pessoa, ela fez pouco de mim, desonrando-me totalmente. Eu não sabia como eu poderia olhar nos olhos de meus irmãos depois disso. Para salvar alguma reputação, eu disse algumas coisas para me defender. Mas a irmã Wang não me deu palavras. Ela disse, irmã, é minha obrigação apontar deficiências suas. Descobri que você tende a inventar desculpas quando surgem problemas. Que você não aceita ajuda nem feedback. Como isso pode ser cumprir o seu dever? Sim. Ouvir isso me deixou ainda mais aborrecida. E eu pensei, você é tão arrogante. Como pode não ter consideração pelos sentimentos de outras pessoas? Você está denegrindo minha imagem, fazendo pouco de mim na frente de todos. Agora, não só todo mundo acredita que eu sou irresponsável em meu dever, mas também que tenho reputação de ficar inventando desculpas. O que os outros pensarão de mim? Quem confiará e terá uma boa impressão depois de algo assim? Meu rosto estava ardendo e me senti irritada e injustiçada. Lancei um olhar ressentido contra a irmã Wang. E embora não dissesse nada, me senti muito ofendida e irritada por ela. Não quis vê-la, nem ouvir uma só palavra dela. Depois disso, comecei a ficar irritada com a irmã Wang. Não queria ver o seu rosto nem ouvir nada do que tinha a dizer. Sempre que tentava discutir um assunto comigo, eu fazia cara feia e ficava quieta. Quando não tinha como evitar, relutante, eu dava alguma resposta superficial. Eu resistia e recalcitrava se ela apontava problemas em meu dever. Eu era desafiadora, mas desafiadora de uma maneira silenciosa. Às vezes, nas reuniões com outros, eu fazia um esforço de expor a corrupção da irmã Wang sob o pretexto de comungar sobre minhas experiências, para que todos a vissem como arrogante e para que também a menosprezassem. Eu esperava que todos se juntariam para criticá-la e lidar com ela, para que soubesse como era ser humilhada o tempo todo, por ousar me ofender e denegrir minha imagem na frente de todo mundo. Por conta disso, alguns irmãos desenvolveram preconceitos contra a irmã Wang. Não queriam mais procurá-la quando encontravam dificuldades no dever. Começaram a evitá-la um pouco. Quando vi isso acontecendo, me senti agitada e também um pouco culpada. Senti que, embora ela fosse direta, era realmente conscienciosa em seu dever. E ao puxar todos para o meu lado, para que a banissem e evitassem, eu não estava favorecendo o nosso trabalho. Sim. Mas quando lembrei do modo que me repreendeu abertamente, fiquei obcecada e não consegui largar aquele bloqueio no meu coração.
Mais tarde, quando viu que eu a estava expulsando, a irmã Wang parou de comungar comigo. E quando conversávamos, ela sempre tentava ler meus pensamentos. Era bem embaraçoso. Isso realmente pesou na minha consciência. E eu me perguntei se estava indo longe demais. Se estava causando danos a ela com o jeito que eu estava agindo. Mas então me lembrei de como fui humilhada na frente de todos. E minha raiva se reacendeu. Continuei sem querer lhe dar atenção. E assim, acabei vivendo em escuridão. Sem ter o que dizer a Deus em oração. E vendo meu desempenho no dever cair cada vez mais. Certa vez, um líder escreveu à nossa equipe pedindo para avaliarmos a irmã Wang. Eu sabia em meu coração que a avaliação devia ser justa e objetiva. Mas eu ainda guardava minhas mágoas contra a irmã Wang. Então anotei todas as minhas queixas e preconceitos contra ela, dizendo que ela carecia de amor, que seus atos e palavras não edificavam as pessoas e que ela era ofensiva. Pensava que, depois de ler a avaliação, o líder teria uma conversa com ela. Que ela poderia provar da humilhação que me causou. Ou que seria demitida, e isso me pouparia de ter que interagir com ela. Mas depois de escrever a avaliação, tive essa sensação persistente de inquietação. Minha consciência me acusava. Lembrei-me de todos os tipos de coisas que a irmã Wang tinha feito em seu dever. E de que ela realmente conseguia fazer trabalho prático e ser séria e responsável em seu dever. O trabalho evangelístico da igreja teve mais sucesso, desde que a irmã Wang se tornou diaconisa. Mas eu tinha ignorado todas essas coisas quando fui fazer minha avaliação dela. Isso não era justo com ela. Quanto mais pensava nisso, pior me sentia. Então vim para diante de Deus em oração. Ó Deus, meu coração está tomado de dor e escuridão. Sei que o que estou fazendo é errado. Mas eu não consigo tratar a irmã Wang corretamente. Qual é a lição que eu devo aprender? Deus, por favor, me esclareça e guie para conhecer minhas falhas e corrupção, para que eu possa sair desse estado errado. Amém. Li estas palavras de Deus depois de orar. Na sua vida cotidiana, em quais situações e em quantas situações vocês são tementes a Deus? E em quais coisas vocês não são tementes? Vocês são capazes de odiar pessoas? Quando você odeia alguém, é capaz de puni-lo ou vingar-se dele? Sim. Bem, então vocês são bem assustadores. Vocês não são tementes a Deus. Ser capaz de fazer isso significa que seu caráter é bem vil, num grau bem sério. É capaz de inventar várias formas de punir pessoas porque não gosta ou não se dá bem com elas? Alguma vez você já fez esse tipo de coisa? Quanto disso você fez? Você não menosprezava sempre as pessoas indiretamente, com comentários mordazes e sarcásticos? Sim. Em que estados vocês se encontravam quando faziam tais coisas? Na época, vocês estavam desabafando e se sentiram felizes. Vocês ganharam vantagem. Depois, porém, pensaram: fiz uma coisa tão desprezível, eu não temo a Deus. E tratei aquela pessoa de forma tão injusta. No fundo, vocês se sentiram culpados? Sim. Embora vocês não temam a Deus, vocês têm, pelo menos, algum senso de consciência. Assim, vocês ainda são capazes de fazer isso no futuro? Você ainda pode pensar em atacar e se vingar das pessoas, dificultando as suas vidas e lhes mostrando quem manda? Quando você as desdenhar e não conseguir conviver com elas, ou quando não lhe obedecerem nem o ouvirem? Dirá: se você não fizer o que quero, encontrarei uma oportunidade para punir você sem que ninguém fique sabendo. Ninguém nunca descobrirá, mas farei você se submeter. Eu lhe mostrarei o meu poder. E depois disso, ninguém ousará mexer comigo. Diga-me, que tipo de humanidade possui uma pessoa que faz tal coisa? Quanto à sua humanidade, ela é maliciosa. Quando comparada à verdade, ela não reverencia a Deus. Amém. Essas palavras de Deus foram muito dolorosas para mim. Lembrando aquele período, eu tinha desenvolvido preconceitos contra a irmã Wang, porque ela apontou meus erros de forma direta, quando lidava comigo. Senti como se ela tivesse me envergonhado, que a imagem que os outros tinham de mim seria arruinada. Então me tornei irritável e resistente. Não importava o que ela dissesse, e estava cheia de queixas contra ela. Até dei vazão a minhas queixas e preconceitos nas reuniões.
Usei o processo de avaliação para vingança pessoal, em vez de avaliar imparcialmente suas qualidades e fraquezas. Simplesmente anotei todas as minhas queixas e preconceitos, esperando que o líder a demitisse ou pelo menos a podasse e lidasse com ela. Afetando sua imagem, dei vazão à minha raiva represada. Eu guardei mágoas contra ela e a ataquei para me vingar por ela ter ferido minha dignidade. Queria mostrar-lhe meu poder para que não ousasse mais bater de frente comigo. Eu estava totalmente incontrolável. Estava revelando um caráter malicioso. Sim. Eu estava vivendo segundo meu caráter satânico, fazendo e dizendo o que queria, sem um pingo de reverência por Deus. Percebi que, quando a irmã Wang trazia à luz minhas falhas e deficiências em meu dever, ela estava se responsabilizando pelo trabalho da Casa de Deus e que estava me ajudando, permitindo que eu me conhecesse. Eu, porém, me defendi e a excluí, não só a machucando, mas também a restringindo. E eu estava influenciando alguns outros irmãos e irmãs para que desdenhassem do trabalho dela. Isso teve um impacto sério sobre o nosso trabalho evangelístico. Estaria eu perturbando e impedindo o trabalho da Casa de Deus? Eu era tão desprezível e maliciosa. Mais tarde li esta passagem das palavras de Deus. Deixe-me lê-la. Ok. As pessoas pensam assim: se você não vai ser gentil, então não serei justo. Se você for rude comigo, então também serei rude com você. Se você não me trata com dignidade, por que eu o trataria com dignidade? Que tipo de pensamento é esse? Não é uma maneira vingativa de pensar? Nas visões de uma pessoa comum, esse tipo de perspectiva não é viável? Olho por olho e dente por dente. Prove seu próprio remédio. São razoáveis para os incrédulos e se conformam completamente às noções humanas. No entanto, como alguém que acredita em Deus, como alguém que busca entender a verdade e busca uma mudança de caráter, você vê isso como certo ou errado? Como pode discerni-los? De onde vêm tais coisas? Elas vêm da natureza maliciosa de Satanás. Contém veneno e a face verdadeira de Satanás em toda a sua malícia e fealdade. Contém a essência dessa natureza. Qual é a natureza das perspectivas, dos pensamentos, expressões, fala e até das ações que contêm a essência dessa natureza? Eles não são de Satanás? Esses aspectos de Satanás estão alinhados com a humanidade? Estão alinhados com a verdade ou com a verdade e realidade? Os seguidores de Deus devem agir dessa forma? Devemos pensar e ver as coisas dessa forma? Não. Amém. Amém. Lerei outra passagem. Ok. A exigência feita a vocês hoje, trabalhar juntos em harmonia, é semelhante ao serviço que Jeová exigiu dos israelitas. Caso contrário, simplesmente parem de prestar serviço. Como aqueles que servem a Deus, cada um de vocês deve ser capaz de defender os interesses da igreja em tudo o que faz, em vez de simplesmente considerar seus próprios interesses. É inaceitável agirem sozinhos, boicotando uns aos outros. Pessoas que se comportam dessa maneira não são aptas para servir a Deus. Elas têm um caráter terrível, desprovido de humanidade. São puramente Satanás, são bestas. Mesmo agora, tais coisas ainda ocorrem entre vocês. Vocês até atacam uns aos outros em comunhão, intencionalmente buscando pretextos. E ficando vermelhos no rosto, brigando por alguma coisa trivial. Ninguém estando disposto a deixar-se de lado. Cada um ocultando seus pensamentos íntimos, observando intensamente o outro, sempre em alerta. Esse tipo de caráter condiz ao serviço a Deus? Amém. A revelação e o julgamento das palavras de Deus me mostraram porque eu era capaz de me comportar de modo vingativo. Era porque, por meio da minha educação e socialização, Satanás tinha inculcado em mim todos os tipos de suas filosofias mundanas, como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Olho por olho e dente por dente. Não atacarei a menos que eu seja atacado. Se eu for atacado, certamente contra-atacarei. Prefiro trair a ser traído, etc. Sim. Eu via isso como coisas positivas e vivia minha vida segundo elas. Queria que tudo girasse em torno de mim. Que outros me considerassem em seus atos e palavras para tornar tudo mais agradável para mim. Não queria que os outros fossem honestos, me dessem um feedback correto.
E principalmente não queria que expusessem minha corrupção. No momento em que alguém se intrometia em meus interesses, eu ficava hostil. Atacava e me vingava. Com segundas intenções. Meu caráter satânico me controlava. Tornava-me arrogante, egoísta e maliciosa, sem nenhuma semelhança humana. Isso é repugnante para Deus e repulsivo para outras pessoas. Deus exige que convivamos com os irmãos em harmonia. Isso significa que em meus atos e palavras eu deveria manter um coração que teme a Deus, sustentando as palavras de Deus como padrão da minha conduta em todas as coisas e colocando em primeiro lugar os interesses da casa de Deus. Sem pensar em ganhos ou perdas para minha reputação. Esse é o único jeito de cumprir bem nosso dever com um só coração e uma só mente. Sim. Mas eu vivo segundo venenos satânicos e sempre quero proteger minha reputação. Eu sabia muito bem que estava cumprindo meu dever de qualquer jeito, mas não tolerava quando alguém afirmava isso. Entendi a ajuda e os lembretes da irmã Wang como algo que me envergonhava. Não só me recusei a refletir sobre mim mesma, como também fiquei indignada com ela e me vinguei. Vi que eu carecia tanto de humanidade que era tão insensata. Também vi minha natureza satânica de ser tão resistente, de estar cansada da verdade. Eu era, em essência, uma inimiga da verdade, inimiga de Deus. Se eu me recusasse a me arrepender, eu ofenderia o caráter de Deus, o enojaria e seria eliminada. Sim. Diante dessa percepção, eu me detestei totalmente. E orei a Deus em arrependimento. Disposta a me livrar dos meus preconceitos contra a irmã Wang, a aceitar ser podada e tratada por ela, a trabalhar em parceria com ela e executar nosso dever em harmonia. Graças a Deus. Mais tarde, enquanto buscava e entrava nas verdades sobre trabalhar em harmonia com outros, assisti a um vídeo de leitura das palavras de Deus. Vamos assisti-lo juntas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: amor e ódio são coisas que a humanidade normal deveria possuir. Mas você deve diferenciar claramente entre aquilo que você ama e aquilo que você odeia. Em seu coração, você deve amar a Deus, amar a verdade, amar coisas positivas e amar seus irmãos e irmãs, enquanto deve odiar o diabo Satanás, odiar coisas negativas, odiar anticristos e odiar pessoas malignas. Se você abrigar ódio por seus irmãos e irmãs, você estará propenso a oprimi-los e se vingar deles. Isso seria muito assustador. Algumas pessoas apenas têm pensamentos de ódio e ideias malignas. Após um tempo, se tais pessoas não conseguirem conviver com a pessoa que odeiam, elas começarão a se distanciar dela. No entanto, elas não permitem que isso afete seus deveres ou influencie seus relacionamentos interpessoais normais, porque têm Deus em seu coração e o reverenciam. Não querem ofender Deus e têm medo de fazê-lo. Embora possam abrigar certas opiniões sobre alguém, essas pessoas jamais colocam esses pensamentos em ação, nem mesmo professam uma palavra sequer que seja imprópria, pois não querem ofender Deus. Que tipo de comportamento é esse? Isso é um exemplo de se comportar e lidar com as coisas com princípios e imparcialidade. Você pode ser incompatível com a personalidade de alguém e pode não gostar dele, mas quando trabalha com ele, você permanece imparcial e não desabafa suas frustrações em fazer seu dever. Não sacrifica seu dever, nem descarrega suas frustrações nos interesses da família de Deus. Você pode fazer as coisas de acordo com princípios. Portanto, você tem uma reverência básica por Deus. Se você tiver um pouco mais do que isso, então, quando vir que alguém tem algumas falhas ou fraquezas, até se ele o ofendeu ou prejudicou seus interesses, você ainda é capaz de ajudá-lo. Fazê-lo seria ainda melhor. Significaria que você é uma pessoa que possui humanidade, a verdade e realidade e reverência por Deus. Se você não consegue alcançar isso com sua estatura atual, mas consegue fazer as coisas,
comportar-se e tratar as pessoas de acordo com princípios, então isso também conta como ser temente a Deus. Isso é o mais fundamental. Amém. Deus exige que diferenciemos entre amor e ódio e tratemos os outros com base em princípios. Se o outro é uma pessoa perversa ou um anticristo, devemos expô-lo e rejeitá-lo sem misericórdia. Sim. Se o outro é uma pessoa que ama a verdade, mesmo que seja um pouco arrogante e tenha algumas falhas e deficiências, devemos corrigir nossos motivos e tratá-lo com amor e também com tolerância. Sim. No caso da irmã Wang, embora ela fosse muito franca e chamasse as coisas pelo nome, o que foi difícil suportar na época, ao refletir sobre isso agora, percebi que ela estava certa. Ela estava apontando uma falha minha que eu não tinha visto. Embora aquilo ferisse meu orgulho e me deixasse transtornada e magoada, Deus estava usando esse tipo de situação para tratar da minha própria vaidade. Ele estava me incentivando a ser mais genuína e prática em meu dever. Por meio do tratamento da irmã Wang e de sua supervisão no meu dever, permitindo-me corrigir falhas em meu dever de modo oportuno. Na verdade, foi uma bênção. Sim. Sem lembretes ou ajuda dos outros, eu não faria progresso, tanto na minha entrada na vida quanto no meu dever. A irmã Wang não tinha medo de me ofender. Estava apenas apontando francamente as minhas falhas. Era um senso de justiça e era feito por amor e apoio. Ela também abordava seu dever com um senso de fardo e fazia trabalho prático. Mas eu a ataquei e me vinguei dela. Eu nem era mais humana. Vi ainda outro vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Vamos assistir juntas. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: não se concentrem sempre nas falhas dos outros. Reflitam frequentemente sobre si mesmos e sejam proativos, depois, em admitir ao outro o que fizeram que constitui interferência ou dano a ele. Aprendam a se abrir e comungar, e discutam juntos, com frequência, sobre como comungar de forma prática, com base nas palavras de Deus. Quando o ambiente de sua vida é frequentemente como esse, os relacionamentos entre irmãos e irmãs se tornam normais. Não complicados, indiferentes, frios ou cruéis como os relacionamentos dos incrédulos. Lentamente, vocês se despojarão de tais relacionamentos. Irmãos e irmãs se tornam mais próximos e mais íntimos uns com os outros. Vocês são capazes de apoiar e amar uns aos outros. Há boa vontade em seu coração. Ou vocês têm uma mentalidade com que são capazes de ter tolerância e compaixão uns para com os outros, e apoiam e cuidam uns dos outros, em vez de um estado e de uma atitude em que lutam uns contra os outros, pisoteiam uns aos outros, são invejosos uns dos outros, se empenham em competição secreta, abrigam desprezo ou desdém oculto uns pelos outros, ou em que ninguém obedece ao outro. Portanto, primeiro vocês devem aprender a conviver bem com seus irmãos e irmãs. Devem ser tolerantes e lenientes uns com os outros. Ser capazes de ver o que há de excepcional no outro. Quais são os pontos fortes de cada um. E devem aprender a aceitar as opiniões dos outros e recuar fundo dentro de si para se empenhar em autorreflexão e ganhar autoconhecimento. Amém. As palavras de Deus me mostraram que, quando alguém me critica e me orienta, não importa seu tom ou atitude se isso está alinhado com o meu próprio raciocínio. Eu deveria deixar meu ego de lado e aceitá-lo. Mesmo que seja algo que não faça sentido naquele momento, não deveria atacar para me vingar dele. Mas deveria vir para diante de Deus para orar e buscar. Amém. Deveria confiar que o que quer que me aconteça, Deus permitiu. É algo que necessito para minha entrada na vida, para aprender uma lição. De modo que a primeira coisa que devo fazer é me submeter e refletir sobre mim mesma. Ao mesmo tempo, buscando palavras pertinentes de Deus para resolver meu problema. Em minhas interações com outros, deveria também levar mais em conta os seus pontos fortes. E caso surja um conflito, deveria refletir primeiro sobre mim mesma e buscar a verdade.
Devo reconhecer voluntariamente o meu erro e me abrir para outra pessoa sobre minha corrupção para que ela possa ver meu coração. Essa é uma pré-condição para alcançar cooperação harmoniosa e é um princípio em que devo entrar. Sim. Graças Graças a a Deus. Deus. Graças a Deus. Mais tarde, procurei a irmã Wang e me abri com ela sobre a corrupção que eu tinha revelado e como eu tinha tratado dela. Foi uma sensação muito libertadora e as barreiras entre nós se dissolveram. Em nossa colaboração desde então, às vezes ela diz algo de um jeito muito direto que fere o meu ego. E eu começo a sentir alguma resistência, mas então corro para orar a Deus e renuncio a mim. Sei que isso foi permitido por Deus. Por isso analiso meus próprios problemas e aceito a perspectiva dela. Ao colocar isso em prática, meus preconceitos contra ela desapareceram e sinto que nosso relacionamento se tornou mais descontraído. Cooperamos bem em nosso dever e, aos poucos, temos visto mais sucesso em nosso trabalho evangelístico. Isso é a bênção de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência me ensinou que só aceitando o julgamento e castigo das palavras de Deus, baseando nosso comportamento nas palavras de Deus, podemos resolver nossas corrupções e viver uma humanidade normal. Dou graças a Deus Todo-Poderoso por sua salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a As Deus. palavras de Deus são os padrões segundo os quais devemos nos comportar. É verdade. Graças a Deus.